Bom dia, Volta Redonda, 24 de março de 2026. Estamos aqui com a professora Maria Célia, diretora do Simpro, que tem uma vida dedicada aí à carreira da educação. E o objetivo dessa gravação é recolher o depoimento da professora Maria Célia, não somente dela na educação, mas também do histórico do Simpro, porque nós estaremos criando um centro de memória. Então, estamos entrevistando aqueles e aquelas professoras que participaram ao longo da história, dessa trajetória do Simpro. Professora Maria Célia, bom dia. Bom dia. Primeiro, como a professora Maria Célia se torna professora? Como foi esse seu primeiro contato, esse seu início de carreira no magistério? Eu me tornei professora, primeiramente em Vassouras. Eu era ainda estudante. Antigamente não era ensino médio, era ginásio, né? Eu tinha o quê? Uns 14 anos. E naquela época não tinha professor formado, assim, muitos professores nas cidades do interior. Então, em Vassouras, eu fui dar aula numa escolinha no bairro, logo na entrada da cidade, o bairro chamado Greco. E ali tinha uma escolinha da prefeitura de Vassouras, né? E eu fui trabalhar ali, dando aula. Foi meu primeiro contato com o magistério. Entendeu? E aí, quando você vem para Volta Redonda? Eu vim para Volta Redonda em 1969. 69. Aí eu fui trabalhar na prefeitura como professora. Aí eu já estava formada, né? Daí estava iniciando a faculdade lá em Barra do Piraí. Aí eu fui trabalhar na prefeitura de Volta Redonda como professora e no colégio Paulo Mendes. Paulo Mendes, que aí eu fui dar aula, naquela época era quinta série e admissão ao ginásio, o curso. Eu fui trabalhar na quinta série, lá na Santa Rita do Zaru, pela prefeitura, e no colégio Paulo Mendes. Né? E nesse processo, você toma contato com a associação que virá dar origem ao Simpro? Como é que foi? Não, a associação, ela funcionava antes, porque o sindicato deixou de ser associação e passou a sindicato em 1966. Quem foram esses protagonistas? Os primeiros eram o professor Padinha, o Luizinho Amaral, o professor Lund. O professor Padinha juntou um grupo de professores que trabalhavam tanto em Volta Redonda quanto em Barra Mansa. Quer dizer, em Barra Mansa, muitos trabalhavam lá no Baldomero Barbará, né? Que é onde trabalhava o professor Luizinho, o Padinha trabalhava lá, trabalhavam no Macedo Soares, no Rosário, no Amparo, em Barra Mansa. Então, o Jefferson Serafim participava, Domingos Maias, vários professores, Lund, na escola técnica também. Então, ele juntou esse grupo de professores e criaram a Associação de Professores. Por quê? Para juntar a categoria para começar a lutar por alguns direitos, isso na associação, para unificar os professores. Inclusive, porque os salários, eles observaram, em Barra Mansa era um salário, em Volta Redonda, salário diferente. Aí eles resolveram se unir e criaram a associação. Aí dessa associação, que surgiu aí em 1966, para virar o Sindicato dos Professores de Volta Redonda e Barra Mansa. Nem era do Sul Fluminense, era Volta Redonda e Barra Mansa. E aí o professor Lund foi o primeiro presidente do sindicato. Porque o professor Padinha não podia ser, porque nessa altura ele já era diretor de escola. E diretor de escola é um representante do patrão. Como é que, como representante do patrão, ele não podia representar a categoria, né? Não combinava. Aí o Lund, que foi ser o primeiro presidente, o José Carlos Silva, primeiro tesoureiro,
Sim. entendeu? E quem mais nesse processo, além desses que você citou? Eu lembro do Zé Américo, O Zé Américo Nilson veio depois, Abrantes. o Nilson Abrantes também, mas veio depois. Depois, Veio depois. entendo. Não eram esses primeiros. O professor, cunhado da Marininha, Vicente de Paula Costa, Sim. né, foi inclusive secretário-geral no sindicato. Eu lembro do professor Áureo também, O Áureo também foi. de HBD. Sim, O povo todo todo esse participou. povo participou do sindicato. E campanhas salariais, né? Porque a gente sabe que anualmente nós temos campanhas salariais. Há alguma delas assim que você lembra que marcou ou que tenha gerado tensões? De um modo geral, as campanhas salariais sempre geravam tensões, né? Porque a gente tinha que, principalmente com o município, né? Tinha que brigar por direitos, né? Eu me lembro de uma, não tanto mas pelo inusitado, porque foi engraçado, até engraçado, da gente não podia colocar cartazes na cidade. A gente, na época, a gente fazia, como é que chama, outdoor para colocar, e não podia colocar em Volta Redonda. Aí a gente ficou pensando... Por que, Maria Célia, não podia colocar? Porque o prefeito da época não deixava. O sindicato fazer a campanha e a propaganda. Porque não podia fazer, né? Eu nem sei se não podia para todo mundo. Por exemplo, inclusive até colocar coisas em jornal, tinha jornal de Barra Mansa, por exemplo, que não aceitava a gente colocar alguma crítica. Não deixava colocar. Podia publicar edital, porque gerava dinheiro para eles. Mas algum texto com crítica... Somente material de campanha salarial, né? Não podia colocar. Aí a gente ficou pensando, onde a gente vai colocar outdoor? Aí nós decidimos colocar fora dos limites da cidade, mas de maneira que todo mundo que entrasse ou saísse da cidade visse. Aí nós colocamos na entrada, lá na Dutra, antes de entrar em Volta Redonda, de modo que não era dentro do município, mas a pessoa que entrasse via, e na saída para a Barra do Piraí... Você pegou a entrada e saída no limite da cidade. Aí nós colocamos, inclusive tem fotos. Tem registros tem aí fotos será digitalizado dessa campanha, né? Aí foi muito engraçado. E nessa época, aí não podia colocar outdoor. Aí nós pensamos, tinha um senhor que tinha uma bicicleta com alto-falante, não sei se você já viu, né? E fazia propaganda de lojas, de tudo. Aí nós contratamos essa bicicleta para chamar o professorado para a Assembleia. E ele começou a rodar. Aí não é que ele foi na Amaral Peixoto, a Guarda Municipal confiscou nossa bicicleta. Isso. Lá no Amaral Peixoto a bicicleta foi confiscada, né? Quer dizer, parou de circular a bicicleta. Quer dizer, essa aí não foi dramática, mas foi engraçada, né? Então, faltou diálogo de uma parte, né? Não aceitava, né? Entendo. E aí, para a gente, antes de eu te passar para as considerações finais, como a professora Maria Célia entra para o Simpro? Quem te convidou? Como é que foi? Quem me convidou para entrar para o Simpro foi o professor Naécio Sérgio de Paula. Porque eu trabalhava com o Naécio no Getúlio Vargas. E o Naécio, junto com, que era muito amigo do Adilson, né, eles não estavam satisfeitos com a direção na época do sindicato, que era mais eram pessoas de Barra do Piraí, que dirigiam o sindicato. Aí resolveram criar uma chapa para concorrer com essa direção antiga. Aí eu fui chamada para ser a secretária-geral. Junto, o Naécio seria o presidente. Quem é Naécio? Naécio Sérgio de Paula. Foi também um antigo dirigente. Foi, muito tempo aqui. Ele era professor de matemática. Aí eu fui ser a secretária-geral dessa chapa, o Adilson, tesoureiro, entendeu? Aí nós concorremos
contra a chapa que estava na época, né? Isso foi em 1969. 69? 69, é. 68 foi a eleição, 69 nós assumimos. Desde essa época eu estou no sindicato. Um bom tempo, hein? Eu tenho só 26 anos de sindicato. Várias gerações, né? 26 anos. 69 ou 89, professor? Não, 1999. 99, olha eu. É, porque 66 virou sindicato. Isso, foi 1999. Várias gerações, hein? 99 até hoje. Então, professora, não, isso acontece, não tem problema não. Deixa eu lhe perguntar, que mensagem você traria para os professores que assistirão esse depoimento aí sobre o histórico do SINCO que nós estamos reconstituindo? Que mensagem você deixaria para esse educador e para essa educadora em suas considerações finais? Eu acho, a mensagem seria que a gente precisa de união. União é o ponto pacífico para as lutas da categoria. Porque sem união, a gente não tem força, né? Precisa que todos estejam conhecedores das lutas do sindicato, de tudo que o sindicato faz pela categoria, para lutar por melhores condições de trabalho, melhoria de salário, né? Pagamento das horas que o professor fica à disposição da escola. Mas sem união, não adianta. A gente não consegue nada, porque o sindicato somos todos nós, né? É a diretoria e os professores que estão na escola, né? E é muito difícil a gente reunir a categoria, por quê? Cada um numa escola, em horários diferentes. A gente faz uma assembleia, você pode, o outro não pode, porque está dando aula. Como é que vai faltar? É complicado, né? A professora Maria Célia está aí em suas considerações finais, mas eu quero fazer uma outra pergunta. Professora, e a importância dos professores e das professoras se filiarem ao nosso sindicato? É importante o professor se filiar para fortalecer o sindicato, porque o sindicato luta pelos direitos dos professores. Então, quanto mais professor nos apoiar, quer dizer, filiando ao Simpro, né, comparecendo nas assembleias, vindo conhecer o sindicato, né? Então, como que você conhece o sindicato? Através da filiação, porque aí você vai saber tudo que o sindicato oferece, né? Vai fortalecer o sindicato. Por isso, professor, você que nos está nos assistindo, venha se filiar ao sindicato. Está aí. Professora Maria Célia, nossa dirigente histórica, reforçando a importância da organização sindical e a importância do professor se filiar em nosso sindicato para que possamos fortalecer o sindicato enquanto o nosso instrumento de luta nas relações trabalhistas entre professores e empregadores.